Oi, prof, tudo bem? Então, decidi fazer meu diário de processo via vídeo. Nas aulas, normalmente, eu não tendo a escrever o conteúdo, mas sim prestar bastante atenção, mesmo que às vezes eu não tô com a câmera ligada. Eu esqueço bastante de fazer os TDEs, mas é porque eu não tô acostumada com TDE, porque educação física não tinha, né, nas minhas disciplinas agora não tem. Então, tipo, às vezes eu me perco um pouco nessa questão de TDE. Então, eu resolvi fazer o diário de processo via vídeo, que eu acho que eu me expresso melhor e consigo explicar melhor. No dia 12/8, então, que foi a primeira aula, a gente teve aquela explicação básica de como ia funcionar, dos trabalhos que iam ter. Tu falou sobre os TDEs e tudo mais, que eles iam abrir, alguns já estavam abertos, e como ia funcionar essa questão. E foi uma aula que tu começou a introduzir o método do Laban, então foi bem legal. Foi onde a gente começou a discutir um pouco sobre esse assunto. Eu lembro que nesse dia eu falei um pouco sobre o Laban, que tu apresentou ele, falou sobre o que ele estudava e tudo mais, e eu falei a minha relação com o Laban, então na questão da educação física também, né, que ele tem bastante relação, porque ele estuda o movimento por completo em si, então falei um pouco desse meu estudo em cima disso também. Então foi uma aula bem produtiva, mas não fiquei com nenhuma dúvida, e foi topzera. Deu pra dar, eu lembro que a gente deu risada na aula, foi bem legal. Na aula do dia 19/8, então, a gente discutiu sobre o TDE que a gente tinha feito, sobre aquele texto que a gente tinha que ler, que era o TDE do 1 ou 2, que a gente tinha que ler um texto para discutir em aula, e foi onde a gente começou os assuntos sobre o Laban. Eu lembro que nessa aula a gente discutiu a questão que daí a gente falou sobre a questão do engatinhar, sobre a criança, que o estudo do Laban não vem de só quando é mais adulto, mas sim de um estudo desde a criança pequena. Então foi uma aula bem interessante, deu para, como eu vou dizer, deu para explanar o início desse assunto do estudo de movimento do Laban. Foi uma aula bem legal. Gente, foi bem divertido. No dia 26/8, prof, eu não estive presente na aula, porque eu tive que dar uma aula. Então, eu não consegui ficar, fiquei só na aula da prof. Magda. E a gente teve um TDE, que era ler um texto e fazer um fichamento, e eu não fiz esse fichamento. Então, eu vou fazer e vou mandar por e-mail o fichamento desse TDE. Que a pessoa esqueceu. Desculpa. Aí, na aula do dia 2 de setembro, a gente começou a falar sobre o estudo do Laban e das sinesferas. Da sinesfera, que é Então, no dia 9 de setembro, a gente teve palestras, por causa da aula inaugural do curso de dança, lembra? Que era terça, quarta e quinta. Então, foi bem legal. A Clarinha deu uma aula, foi muito legal a aula da Clarinha. Explanou o jeito que ela observa a dança pra mim, que isso eu achei bem interessante. Uma dança de cura, uma dança de se conhecer, uma dança para todos. Eu achei bem legal. A questão de ela trabalhar a respiração em cima como partitura musical, foi bem interessante, então foi muito legal. E a palestra também foi bem interessante. Daí, da aula do dia 12/9, a gente começou a falar sobre a sinesfera, sobre a questão do corpo, ele estar numa sinesfera e de que a periferia pode alcançar movimentos fora dessa sinesfera, e falar sobre a sinesfera e as divisões que ele conceituou os espaços, né? Aquelas divisões de espaço externo, pessoal, interpessoal, geral, o espaço de ação e a sinesfera psicológica. Então, começou ali a dar uma confusãozinha na cabeça, mas começou a entender o porquê qual que era o estudo em si do Laban e questão de padrão de alcance de movimento, né? Então, foi bem interessante. Até levei esse exercício, na verdade, eu já levo exercícios desses alcances de movimentos sinesferas para as minhas aulas de trabalho de movimentos pequenos, movimentos mais amplos, movimentos maiores, de trabalhar essa diferença com o aluno, né? Que nem a gente trabalha as diferenças de altura, pequeno, médio, baixo e alto. A gente também trabalhar essas diferenças de movimentos mais pequenos, mais amplos, médios. Então, é bem interessante, eu levei isso para a prática nas minhas aulas. Já levava e incrementou para a prática, principalmente para a parte conceitual de como utilizar os nomes, as nomenclaturas mais corretas. E quero introduzir também que eu fiz o TDE com a Virgínia, o TDE 3, e eu acho que eu não postei o meu texto, né? Porque eu e os TDEs a gente não tá se dando muito bem, eu esqueço que eu tenho TDE. Mas eu fiz o vídeo, que era então o TDE 3, que era tu mandar um vídeo fazendo movimentação
do teu cotidiano, porém de uma forma dançada, mandava pra colega, a colega observava e anotava que movimentos ela achava que tu teria feito no vídeo. Então, a minha dupla era a Virgínia e a gente fez, foi bem, bem legal. Foi bem divertido. A Virgínia usou muito movimentos do cotidiano de abrir gaveta, abrir porta, sair, entrar, dar tchau. Então, foi bem, bem interessante. Aí, a gente teve a aula das formas cristalinas, que foi no dia 16/9. Essa aula eu não estava presente, porque foi o dia que eu dancei no juvenil. E a gente tinha que sair bem cedo, porque a gente tinha bastante ensaios durante o dia, tinha que estar cedo lá. E eu tinha que me arrumar, me maquiar e tudo mais. Então, eu não fiquei. Mas eu olhei o arquivo do PDF. E, claro, essas formas cristalinas a gente estuda bastante até em algumas disciplinas de dança. Principalmente o icosaedro, que é o que o Laban criou, né? Como a forma cristalina, mas tem as outras formas cristalinas e os planos. Então, eu observei ali que tem os tipos de formas cristalinas e os planos. Essa aula aí eu fiquei sabendo que o pessoal ainda estava entendendo, captando melhor, mas que a aula do dia que eu estava presente, que foi a aula do dia 23/9, que bugou a cabeça de todo mundo. Aí a gente entrou na questão de ação corporal básica e esforço. Então, é outro método do Laban que eu acho bem interessante e que eu já coloco em muitas aulas minhas, quando principalmente eu quero trabalhar técnicas de improviso, técnicas de expressão corporal do aluno e de consciência corporal. Então, tu trabalhar essas que o Laban ele chama das ações corporais versus as ações físicas, né? A diferença é que a ação corporal é a sequência de movimentos, né, de atitude interna que resulta num esforço, num movimento definido. Que qual, por sua vez, ele vira um movimento, né? Já a ação corporal sempre tem uma projeção externa. Então, tem um impulso externo para o movimento. Então, um exemplo que eu posso dar de exercício que eu dou, a ação corporal em si, ela, tipo assim, o movimento vem, vai, tu faz um movimento mais lento. Com uma ação física, por exemplo, eu encosto, e aonde eu encostar, tu tem que sair com o movimento, tu tem que fugir da minha mão. Tum, tum. Que daí é um trabalho em dupla. Então, eu já entro esse trabalho de diferença entre ação corporal e ação externa. Também falou sobre dobrar, o torcer, o esticar, tudo mais. E também sobre a questão da dinâmica dos movimentos. Se o movimento ele é rápido, ele é lento, ele é forte, ele é leve, ele é direto ou indireto, ele é livre ou controlado. E isso resulta muitos exercícios que a gente pode fazer com os alunos, principalmente quando a gente quer trabalhar improvisação e consciência corporal, porque aí eles começam a entender as diferenças de cada movimentação, porque às vezes tu fazer um braço assim, tem a diferença de fazer assim, e o aluno precisa entender isso, porque às vezes numa coreografia essas diferenças ocorrem. Então é bem interessante. Foi um dia que a gente teve que realizar, teve uma atividade que foi bem legal, a gente discutiu bastante, foi bem, bem interessante. Foi a última aula. E aí agora tem que entregar o TDE, que é a aula dessa semana que a gente não teve, que foi com a Prof. Magda, porque a gente vai ter aula prática, que daí teve as trocas das profs, e aí a gente não teve pra gente ter a aula prática. Então, a princípio até agora do meu fichamento, assim, as aulas estão sendo muito legais. Pra mim tá sendo bem diferente, porque a gente também tem disciplina de análise do movimento da educação física, só que é uma análise do movimento totalmente diferente dessa análise, que é a análise que eu gosto. Às vezes eu não deixo a câmera ligada porque minha internet anda muito péssima, muito péssima. E tipo assim, eu só vejo tu falar, prof, e não vejo o resto das pessoas falarem. Então eu não tô conseguindo deixar a câmera ligada, mas eu tô sempre prestando 100% atenção na aula. Eu não faço muita anotação, mas eu gosto bastante de escutar, então eu tô sempre prestando atenção. E gosto de levar discussões para aulas, principalmente nesse assunto, porque é um estudo que eu já venho estudando bastante, principalmente pelo Laban, já, quando a gente teve a palestra também, que foi semana passada, foi bem legal a palestra dela sobre, bem interessante, e teve muito a ver com essa questão de... eu quero estudar um pouco mais sobre esse assunto do Laban, porque eu acho que é um assunto muito amplo e que agrega em qualquer estilo de dança, mas principalmente no ensinamento e na questão de criar uma consciência corporal no aluno. O que hoje é um trabalho bem
que eu acho que é a coisa que a gente mais tem que trabalhar no aluno, e não se a técnica, né? Então, acho bem interessante, tá sendo uma disciplina bem legal. Tô gostando da forma que tu leva as aulas, sempre gostei, na verdade. Pra mim, às vezes é ruim, que eu não consigo ligar a câmera, infelizmente, porque eu gosto, tô sempre com o chimarrão assistindo a aula, só que eu queria ligar mais a câmera, e daí eu ligo, trava tudo. A internet realmente tá péssima aqui em casa, não sei o que anda acontecendo. E se eu falto, é ou porque eu tenho que dar aula, ou porque tinha algum outro compromisso, mas muito sério. Mas realmente teve 2 faltas esse primeiro tempo. Uma foi porque eu tive que dar aula e a outra foi porque a gente teve os ensaios daquela apresentação. Tá bom? Um beijo. E aí agora eu vou postar o vídeo pra ti, vai estar no YouTube. E eu vou fazer o TDS e postar, meio que atrasado, mas vou postar, tá? Beijo.